Olá, hoje vamos contar um pedacinho mais da nossa história de Novo Hamburgo. Minha convidada de hoje é muito racional, perfeccionista e organizada. Natural de Novo Hamburgo, a filha do seu Kurt, da dona Helma, é professora e historiadora. Esposa do Ivo, é escritora com 4 livros publicados. A mãe do Tiago e do Solano, é pós-graduada em métodos e técnicas de ensino, colaboradora do jornal NH, escrevendo crônicas relacionadas a fatos históricos de Novo Hamburgo e do Brasil. Hoje teremos uma conversa de peso com Diva Walser Kuhn. Dona Diva, seja muito bem-vinda para essa conversa de peso. Obrigada, eu que agradeço o convite. Filha de Novo Hamburgo? Sim, filha de Novo Hamburgo. Criada no bairro São Jorge. Que Novo Hamburgo é essa lá desse passado, Dona Diva? Novo Hamburgo, como eu poderia dizer assim, de uma forma resumida, assim, em 2 palavras, né? Com simplicidade e segurança. Saudades desses dias? Saudades, sim. Principalmente da segurança que tínhamos, não existia violência, né? Sim. A gente não precisava nem se preocupar em chavear as portas das casas. As pessoas, em geral, nem tinham, não existia muros e grades, essas coisas não existiam. Como é que era o São Jorge, Hamburgo Velho, aquela região que a senhora conheceu também naquela época? São Jorge, um bairro, né, caracterizado assim por a moradia de presença de muitos operários. Ao redor ali tinha muitas indústrias, fábricas de calçado em geral, né, principalmente. E Hamburgo Velho, então, era o nosso centro cultural, religioso, né? Daí as igrejas que tinham ali, que ainda tem, a Igreja Católica Nossa Senhora de Piedade, aí a Igreja Evangélica dos Três Reis Magos, basicamente essas 2 igrejas. E tinha em Hamburgo Velho uma coisa muito importante, que era o Cine Aida, que não existe mais há muitos anos, né? O Cine Aida. E tínhamos também o Bar Maracanã e o Café Paris. Então, aos domingos, a gente ia até Hamburgo Velho e tomar um sorvete, né? Era o centro da vida, né? Era o centro social, né? Era o centro social, né? Pouco se ia ao centro, né? Pouco se ia ao centro, a gente tinha esse centro social. Já era destacado o centro da cidade de Novo Hamburgo como um importante centro para vocês, ou a vida era toda muito ali em volta mesmo? A vida era mais ali em volta mesmo, pouco se ia ao centro. E não se sentia, na verdade, falta disso, né? Claro, tinha um centro econômico, né? Os bancos que se concentravam no centro de Novo Hamburgo, né? Mas nós tínhamos banco em Hamburgo Velho também. Nós tínhamos, sim. Nós tínhamos, era o banco... não me lembro mais, Agrícola Mercantil, tinha uma filial, O seu papai é uma pessoa muito reconhecida na nossa comunidade, né? Sim. Ele que veio, que não é filho de Novo Hamburgo, ele veio da Alemanha, na verdade, né? Meu pai é imigrante, né? Ele veio como professor formado para lecionar numa escola de formação de professores, onde hoje está localizado o Pasqualini, o Colégio Pasqualini. Que tem uma história riquíssima. Isso, tem uma história riquíssima. E que muito recentemente virou um livro. Feito às suas mãos, né? Isso. Que é esse aqui, O Incidente. O Incidente, Esse é o terceiro? É o terceiro livro? Da senhora? Sim, seria o terceiro. O que conta a história do incidente? Além de falar, de contextualizar toda essa história... Eu só quero explicar uma coisinha. Falando em números de livro, este é o meu primeiro livro em carreira solo, como eu digo. Certo. Eu tenho outros livros, mas em participação, como, por exemplo, este aqui, que é com o Urbano Quello, meu coautor, né? Esse é um outro livro, Genealogia de... Os Freires e Freires, Origem e Descendência. Aí eu tenho este aqui, que também é mais também em participação com outros autores, e tem esse aqui é o volume 1, e o volume 2 está para ser lançado agora em novembro. Que é o 4º livro, então, da sua... Isso, seria o 4º livro. Está pronto. 3 que eu participo tá saindo com outros, do forno, né? E 1 que eu fiz em carreira solo. Que diferença deles? Mais pesquisa aqui?
Eu acho, aqui é mais pesquisas, né? Aqui eu fiquei 3 anos pesquisando, organizando material, buscando, entrevistando, e organizando, e digitando, então levou uns 3 anos. Ele traz, quando ele diz o incidente, ele fala especificamente de um incidente que foi determinante nesse prédio, que mudou a vida de muitas pessoas, entre elas a vida do seu pai, né? Isso. Mas, na verdade, ele contextualiza a nossa cidade daquele momento. Isso aí, na verdade, é um resgate histórico de um momento, né? Porque, por exemplo, nós temos outros escritores que escrevem sobre Novo Hamburgo, né? Temos o Leopoldo Petri, temos a Liene Schitz Martins, né? Ou melhor, Martins Schitz, e temos o Felipe Kuhn Braun, mas cada um enfoca de uma outra forma, né? Então, isso aqui é um resgate de uma parte, de uma região, de um contexto que faz parte do contexto geral de Novo Hamburgo. É um recorte, na verdade, um recorte da nossa história. Um recorte. E aqui, então, essa parte, nunca houve ninguém, não tem nada registrado ainda sobre esse aspecto, essa parte da história, esse resgate aqui. Não tem ainda nada, não tinha ninguém ainda que... Alguém chegou a estudar ele minimamente em algum momento? De alguma forma? Como? Alguém chegou a estudar minimamente, de alguma forma, esse momento? Aquele dia fatídico exatamente, por exemplo? Bom, pois para quem está ouvindo, talvez não consiga entender o que nós estamos falando, então é o seguinte, né? Eu conto nesse livro a história desde o imigrante alemão, Maximiliano Fischl, que veio da Alemanha e que adquiriu uma região ali, uma parte de uma terra, correspondente a 11,23 hectares. Ele era um cervejeiro e ficou morando nessa parte, onde hoje, nesse imóvel, né, que era dele, que hoje está o Colégio Pasqualini. Bem, resumindo, aí ele fica velho, numa época... no começo do século passado, que não existia previdência social no Brasil, nem aposentadoria. Então, ele resolve oferecer o seu imóvel, a sua propriedade, para uma entidade, para colocar ali uma escola de formação de professores. Essa entidade se chama Sociedade União Popular, ela ainda existe. E essa entidade, então, tinha uma escola de formação de professores já lá em Arroio do Meio. Trouxeram, em 1929, essa escola para colocar para funcionamento ali. Era uma escola de formação de professores. Antigamente se chamava escola normal. Hoje se diz uma escola de magistério. E, então, trouxeram essa escola. Não tinha, no início, um prédio adaptado para a escola propriamente dita. Então, deram aulas no prédio da cervejaria do senhor Maximiliano Fischl. Ela já tinha um fundo católico, não? Essa entidade era da comunidade católica, sim. Não era da igreja católica, mas era da comunidade católica, né? Assim como, digamos, existe hoje a Fundação Evangélica, né? Que é da comunidade dos protestantes evangélicos. Existe também a ULBRA, que e outras escolas que são dos luteranos. De Voti. Isso, dessas comunidades luteranas, assim. Então, aqui no caso, eram pessoas que pertenciam à comunidade católica, certo. Mas era leiga, não era uma coisa da igreja. Perfeito. Né? Então, essa escola foi bem. Aí, quando, no dia 25 de julho de 1939, ocorreu um incidente ali. O incidente. E qual era o incidente? Na comemoração do dia do colono, né, dia 25 de julho, um aluno estava proferindo um discurso, fazendo homenagens aos imigrantes alemães, sempre desejando, né, incentivando aos amigos, aos colegas, alunos, para nunca se afastarem dos valores germânicos. Enfim, era uma homenagem... Mas que não era um discurso ufanista. Não. Inclusive, esse discurso, eu sempre ouvia falar, quando eu era adolescente, sobre isso, né? E meu pai me contava muito disso, porque meu pai era um dos professores da escola, né? Então, eu queria sempre muito ver o texto. Eu perguntava para ele, mas o que eu tinha escrito nesse discurso?
que causou o incidente que fechou a escola. O incidente foi causado pelo discurso que fez o fechamento da escola, pelas autoridades governamentais estaduais. Meu pai sempre dizia, não tinha nada demais, apenas uma homenagem, glorificando, homenageando os imigrantes alemães. Quando eu estava fazendo o livro, então eu fui até eu sabia que tinha sido publicado o texto todo do discurso no jornal, no Correio do Povo, e no dia 27 de julho de 1939, o acontecido foi em 25 de julho, em 27, 2 dias depois, estava na íntegra publicado no Correio do Povo. Então eu fui até o arquivo do Correio do Povo, agora, quando estava fazendo o livro, e solicitei uma cópia daquela página. E eu digitei todo o discurso no livro, ele está no livro. Todo mundo pode ver, não tem absolutamente nada. Tem que comprar, nós não vamos aqui ler o livro, as pessoas têm que comprar para ler o livro. Não tem nada de tão assim grave que pudesse... E na matéria do Correio do Povo, essa matéria de certa forma sentenciava o discurso? Assim, tem alguns, inclusive tem uma parte ali que eu falo sobre isso. Nem sempre a imprensa fala a verdade. Depende a tendência do órgão de imprensa. Então tem uns que falavam assim, que achavam, né, e outros que davam força a essa decisão. Gente dizendo que não tinha nada demais, gente dizendo que o discurso era nazista. Né? Isso. O Correio foi um que disse que era nazista? Não. Ele se limitou a transcrever os fatos. Mas tem outra... A gente está falando de um mundo que vivia, assim, às portas da Primeira Guerra Mundial. Sim, estava assim, né? Às portas da Primeira Guerra, da Segunda. Da Segunda Guerra Mundial, evidentemente. Isso, da Segunda, de 1939. Isso. Então, assim, então, nem sempre o que a imprensa publica é a verdade. Né? Até ali, no começo, eu ainda coloco assim... faço uma introdução aqui, a verdade é uma questão de tempo. Então, esse é um dos motivos também, porque eu gostaria e quis, uma vez, escrever sobre isso e trazer a verdade. Dedico esse livro à memória dos mestres educadores imigrantes alemães e descendentes de imigrantes que foram injustiçados, caluniados, perseguidos, aprisionados, injuriados e tiveram seus sonhos interrompidos por fanáticos e insensatos defensores da política de nacionalização propagada pelo governo de Getúlio Vargas. Um grande propagandista, sem sombra de dúvidas, o seu Getúlio Vargas, né? Isso. Vamos conversar um pouco mais sobre isso. Vamos para um breve intervalo e a gente volta já com Diva Walser Kuhn.